A temperatura em Brasília está altíssima. Os últimos acontecimentos mexem com todos os segmentos da política e é claro que o nosso convidado acompanha todos esses fatos e acompanha com a visão, com o olhar de quem, sendo parte do Congresso Nacional, está ali no olho do furacão, lado a lado com muitos dos personagens que estão nas cenas do cotidiano. Veneziano teve semana passada aprovadas as contas do seu último ano de prefeito de Campina Grande por unanimidade, sem ressalvas, aliás, sem qualquer ressalva. E é nesse clima de forró da Semana do São João que a gente recebe o deputado aqui no Ponta a Ponta. Tudo bem, Veneziano? Boa tarde. Obrigado, boa tarde a você, boa tarde a todos os teus amigos cotidianos, telespectadores, grato pelo teu convite. Tem ido ao Parque do Povo? Tenho. Eu tive a oportunidade de visitar o Parque do Povo em 3 instantes, né? Inclusive levando alguns visitantes, entre os quais ministros do TCU, a convite do ministro Vital do Rego, nós fomos fazer. Mas, independente, eu gosto desse contato e, mais do que isso, é uma oportunidade que nós temos de sentir as reações das pessoas, principalmente num cenário onde a condição do agente político é tão questionável, é tão duvidosa perante o cidadão, que é um teste que a gente faz. Você colhe dali um termômetro. É um termômetro para ver, né, qual é o sentimento do campinense perante a nós. Transitou entre as pessoas, barracas, tudo ali? Foi muito bom, muito gratificante, não houve qualquer tipo, principalmente depois daquela celeuma de um processo de votação onde eu tive que ter uma postura, tive que votar e votei com a tranquilidade e com equilíbrio que a ocasião sugeria sobre a admissibilidade ou não do procedimento contra a presidente Dilma, já que o seu julgamento é do Senado. E ali, durante 15 dias, você observou, e muitos observaram, aquelas contendas de opiniões, opiniões que foram favoráveis ao meu posicionamento e de outras, numa disputa dessa, de correntes, afinal de contas não é um assunto comum, né? Lamentando que no Brasil, em 20 anos, 2 episódios já aconteceram, mas eu disse, eu vou sentir, e foi muito bom, muito gratificante. Um amigo me disse, acho que foi na sexta-feira, salvo engano, disse, olha, Veneziano, do carro para o local onde ele ia ficar, levou 2 horas. Foi mais ou menos, não foi exagero, não foi exagero, porque nós descemos... O carinho das pessoas, a foto, essa coisa da selfie, pergunta se nós voltaremos a disputar, muitos desejando, e aí eu me permito, claro, sem extrapolar os limites legais, mas muitos dizendo, olha, Veneziano, vamos estar com você, muitas queixas de comerciantes em face a própria disposição hoje das barracas e dos pavilhões, de comerciantes, pequenos comerciantes, como é o caso dos ambulantes, fazendo também essas queixas, e a gente termina sendo alvo para esse contato. Agora, deputado, o carinho, o envolvimento do campinense com a festa, a gente percebe que continua. Continua. Esse não diminui, né? Não diminui. E a festa, por si, ela todos fazem a festa, né? Todos fazem a festa. Independente do gestor que esteja à frente. Independente do gestor. É claro que cabe à gestão pública, ao máximo, se dispor a fazer melhor. Claro. Eu penso que nós tivemos um retrocesso, Paulo. Não é a fala do opositor, do antagonista. Não há justificativas. Exemplifiquei aqui. Eu colho as impressões de quem vai ao parque, porque eu não vou. Eu confesso que não vou e fico perguntando a um, a outro, fazendo aqui. Eu penso que foi um erro, um grave erro cometido pelo atual prefeito, simplesmente para dizer, olha, nós temos que fazer algo diferente, de transferir a estrutura que era localizada à parte inferior para a parte superior. Isso criou uma série de situações indesejáveis. A primeira delas, o fluxo, a mobilidade de quem visita na parte superior, com os pavilhões distribuídos, é totalmente diferente do que na parte inferior, onde ficou muito apertado. E isso terminou restringindo, inclusive, a alguns comerciantes, esse ano, alguns grandes comerciantes, de explorarem esses espaços. Isso foi uma das queixas que eu tenho ouvido. Tanto é que, se nós vencermos o processo eleitoral em relação ao São João, nós vamos transferir o palco principal para a parte inferior. Fazer voltar o que era. Porque, graças a Deus, nós deixamos o Parque do Povo em perfeitas condições. Lembremos que fomos nós que deixamos o piso industrial, com todo o saneamento, esgotamento, construímos baterias de banheiros
condizentes a receber a todos os turistas e aos próprios cidadãos. O Parque do Povo era uma outra realidade. Mas, enfim, a festa ela se faz por nós mesmos que gostamos desse momento. E tem tido tempo também de dar um giro pelos bairros, visitando? Tenho, até porque o processo depois do São João é muito rápido. Claro. Concluiu o São João no dia 3 de julho, nós já estaremos a 15 dias do início das convenções. Sim. Então não há de se perder de vista que se cobrará ainda mais da gente a dinamicidade, a agilidade para alguns fechamentos de contatos e de composições. Só para a gente concluir esse primeiro bloco da nossa conversa, o primeiro segmento, é verdade que alguns ministros estiveram por aqui? Estiveram 3 ministros, 2 ministros companheiros de Vitalzinho que ficaram extremamente... Não é muito comum para aquelas plagas, aquelas... partes do sul-sudeste do país, aquilo que é muito próprio do nordestino, calor humano, uma festa muito gostosa. Eles passaram 4 dias conosco, ficaram encantados. E clubes, barracas, fomos ao Campestre, prestigiar o nosso querido Adriano Aquino, estava lá. Rever grandes amigos. Aquele baixinho invocado danado. Ele não me convida, não, sabe? Não? Vou fazer essa queixa. Ele sabe que eu não vou. Que você não vai. Mas fui ao Campestre, fomos às Palhoças, estivemos no camarote assistindo a alguns shows. Eu penso que as melhores impressões levaram os senhores e uma senhora ministra a Brasília. Ok, vamos a uma pequena pausa, nós já voltamos. Veneziano Vital do Rego, deputado federal do PMDB, veio bater esse papo conosco aqui, a partir do segundo bloco, política, as articulações, as conversações, os cochichos, os reencontros, tudo isso no ponta a ponta, voltamos já já. Deputado Veneziano Vital do Rego. Pois não. Panorama das articulações políticas em Campina Grande. O senhor tem conversado muito, tem se reunido com pessoas de vários partidos, como os demais postulantes estão fazendo, isso é natural. Como é que tem sido esse bate-papo com o pessoal? Eu estou muito feliz, se eu utilizar a palavra entusiasmado, não é um exagero, e quando eu falo entusiasmado, porque tu sabes, Paulo, que você ser uma candidatura de oposição em meio às estruturas postas à disposição daqueles que encontram-se no poder, no caso, o atual prefeito, fazendo e desfazendo como bem o queira, principalmente no quesito de contratações de cargos ou de prestadores de serviço, obviamente com propósitos outros. Basta que nós observemos lá o sistema Sagres do Tribunal de Contas. Por outro lado, a candidatura do PSB, que trazendo a presença do governador e, por força de ser o candidato presidente da Assembleia, meu amigo deputado Adriano Galdino, também tem o seu peso. Então não é fácil para candidaturas de oposição estabelecerem-se. Óbvio que nós contamos venturosamente com a força daquilo que nós construímos, confiança de pessoas que conosco estiveram. E isso tem garantido a gente a possibilidade de um arranjo entre 7 a 8 legendas, que é com esse número que eu trabalho dividindo 2 ou 3 coligações. A gente sabe que cada político tem o seu perfil, tem a sua forma de trabalhar, tem a sua forma de agir na pré e na própria campanha. O seu é de estar com na rua. O pé no chão, como a gente diz, porta a porta, batendo papo com o povo, visitando todos os ambientes. O PSB criou a história das plenárias e tem feito isso, agora começou com Cida Ramos em João Pessoa, que é a pré-candidata, plenárias que contam inclusive com a presença do governador Ricardo Coutinho, e Adriano Galdino está fazendo as suas plenárias por aqui também. É uma forma interessante, o senhor acha, de interessante, não é uma crítica, claro. Entenda, até porque as minhas considerações a respeito do presidente Adriano Galdino, nós falávamos há pouco. E ele é seu amigo, ele é meu amigo. Ele sempre faz questão de enaltecer o seu nome, da Ana Cláudia, que é sua esposa. Fato. No ano passado ele disse até que gostaria de contar com a Ana como vice. E eu sou agradecido às menções feitas à Ana Cláudia. O próprio Adriano, à época, antes de ser lançado, apontava-me como candidato das oposições. Bem, o que eu quero dizer é que, para o deputado Adriano, a necessidade de fazer esses encontros, ela é bem maior do que, no caso, a minha necessidade e a necessidade do próprio atual prefeito, por força daquilo que nós sabemos. Não é crítica, até porque não é isso que eu utilizarei. Ou seja, Adriano já foi votado em 2 oportunidades em Campina, mas os laços com Campina não são os mesmos laços que temos nós. No meu caso,
tendo sido prefeito 2 vezes, vereador, no caso do próprio atual gestor municipal. Então, essa necessidade é mais cobrada. Não significa que nós não estejamos a fazer as nossas reuniões, os nossos encontros. Claro. Agora, a gente conhece a realidade de Campina, nós sabemos muito bem identificar as suas vicissitudes, as suas debilidades, facilitando, portanto, a própria formação do nosso plano de governo, que até o dia 20 de julho nós desejamos apresentar publicamente à sociedade. Até os pardais que habitam o teto da catedral, eles estão sabendo que foi uma grande sacada do PMDB, na sua pessoa, e do progressista, com o doutor Enivaldo e com Daniela, essa reaproximação, se isso render frutos na eleição. A visão está mais ou menos correta? Correta. Não foi para este fim, especificamente. Dizia a você antes, como disse há 10 dias, quando repercutíamos o encontro, um encontro extremamente saudável, amistoso, muito aberto, franco de sentimentos que foram reencontro, né? Um reencontro. Você sabe, até porque você acompanha a política local há pelo menos 3 décadas ou mais, que nós convivemos entre famílias e somos, temos relações consanguíneas, a família Vital do Rego com a família Ribeiro. E as nossas participações conjuntas em campanhas não são de hoje. Em 76 nós votamos Enivaldo, ele venceu a eleição. Em 82 Enivaldo votou em meu pai, aquela eleição onde disputamos com Ronaldo, Williams Arruda, enfim. Em 88 nós votamos em Enivaldo como vice contra Cássio, o vice de Enivaldo era Dalto. Exatamente. Votamos em Enivaldo. Em 92 o vice de Enivaldo era Zé Lucas, empresário, nós votamos. Em 96 era Vitalzinho, o vice de Enivaldo. Em 2000, por circunstâncias partidárias, o PDT teve que apresentar uma candidatura própria e Enivaldo foi candidato. Claro que houve uma atípica situação que foi o processo de venda da Selbe, algo que ainda hoje nós pagamos muito caro. Em 2004, o Enivaldo resolveu compor com o grupo Cunha Lima, apresentando a deputada, hoje deputada Daniela Ribeiro, e naquele momento fui eu candidato pelo PMDB, foi vice de Rômulo. De 2004 para cá, alguns estremecimentos, alguns ressentimentos pelo fato de em 2012 não termos tido condições de vincularmos-nos num projeto comum. Tanto eu quanto ela, e depois, na própria residência do deputado Enivaldo Ribeiro, nós dissemos, olha, a nossa história é contada muito mais com fatos positivos do que com alguns pequenos episódios. Então, vamos dar um ponto final nisso, olhar para frente. E dizer a você, como nós também dissemos. E a deputada ratificou isso aqui. Foi, não é? Comigo. Pronto. Se evoluir, Paulinho, ótimo. Não há dúvidas que seria uma composição extremamente importante para ambas as postulações. Em não evoluindo, só o fato de termos quebrado essas arestas, as dificuldades de um relacionamento, de um contato pessoal, para mim já foi bastante agradável. Como também sei que para eles, Enivaldo, Daniela e Aguinaldinho, como deputado companheiro nosso. Agora eu percebo uma grande torcida para que isso dê certo. A gente nota isso. Torço, até porque existem eleitores comuns. Sim. Aqueles que ficaram conosco e aqueles que ficaram com Enivaldo. Em 2005, quando nós passamos a administrar Campina, na eleição de 2004, muitos dos nossos companheiros já tinham sido eleitores de Enivaldo. Então, a estes o desejo de poder ver reeditada essa parceria. Deputado, e o Partido dos Trabalhadores deve marchar com o PMDB? Não, penso que não. Aqui em Campina não? Não, penso que não, por razões até entendo. Também já não apostava, porque antes do processo de discussões na Câmara dos Deputados sobre a admissibilidade ou não de investigação sobre a presidente Dilma, as tentativas que eu fiz para essa aproximação, elas foram em vão, né? Em vão. E depois do meu posicionamento, tu sabes que há uma determinação, a resolução do Partido dos Trabalhadores de não aproximar. Agora, eu já escutei alguma coisa de que em determinados lugares com o PMDB é possível. Com o Tucanato, talvez não. Tem com democratas, talvez não. Eu vou lhe confessar, Paulo, eu não quero alimentar, não significa dizer que eu já tenha posto definitivamente as minhas esperanças à margem. Até em razão de alguns dos companheiros petistas, eu ainda me relacionar muito bem. Vou citar o caso do professor Hermano Nepomuceno, uma figura que é efetivamente petista, mas respeita a relação criada entre nós. Afinal de contas, o PT passou no nosso governo 7 anos e meio.
participando, colaborando, sendo colaborado nas políticas públicas nacionais, porque sempre fizemos questão de ressaltar as ações do governo do PT. Não vejo com melhores possibilidades. Penso que ou sai com a candidatura própria ou deve apoiar o PSB. PSB de Adriano Galdino. PSB de Adriano Galdino. É o que eu penso, em que pese ter visto alguns comentários, alguns blogs trazendo de que seria possível uma candidatura própria. Até lá, se eles se permitirem separar a realidade do meu posicionamento em Brasília com aquilo que nos uniu, seria muito bom. É claro que os senhores políticos, os senhores mapeiam as coisas, têm números, têm dados, fazem projeções. Sim. A tendência é que, num segundo turno em Campinas, estejam juntos PSB e PMDB? Sim. De minha parte, não há dúvidas de que esse é o meu compromisso. Já ouvi. Não quero e não me imagino que haja uma mudança de comportamento, ou até mesmo mudança de fala, tanto do próprio governador como do próprio candidato Adriano Galdino, caso não passando para o segundo turno, poder nos apoiar. Eu não tenho problema nenhum de fazer essa composição. É óbvio que cada um vai lutar para estar no segundo momento. Nós vamos puxar isso mais no último bloco, mas eu quero já deixar essa indagação aqui para o deputado. É fato que o senhor é candidato a prefeito de Campinas, é pré-candidato, isso é prego batido e ponta virada, como dizia o doutor Vital do Rego. Responde depois? Não, pode dizer logo. Claro, aí não prego batido e ponta virada. Prego batido. Não tem outra possibilidade Não há outra possibilidade. Não há outra possibilidade ou outras possibilidades. Primeiro, por aquilo que você sabe que eu já disse repetidas vezes. Não fui eu que busquei. Eu poderia estar na condição de deputado federal apoiando qualquer companheiro meu e apoiaria como apoiei Ricardo Coutinho no segundo turno, fazendo até mais do que para a minha própria campanha. Campinas sabe disso. Manhã, tarde e noite, estava na rua pedindo voto por aquilo. Como diz um amigo meu, se desdobrou mesmo. Literalmente. Então estaria, se outro nome tivéssemos, eu estaria da mesma forma. Como estive com a doutora Tatiana, não tenho problema nenhum. Agora, durante o processo, você tem a apresentação legítima de uma outra postulação, como é o caso do deputado Adriano Galdino. Eu voltar atrás ficaria, de certa forma, pouco explicável perante os nossos amigos correligionários que me cobram estar presente, me cobram em vencendo reeditar ações administrativas que, lastimavelmente, nós não vemos nesse atual período de governo. Então, Paulinho, só Deus, e aí nós somos tão frágeis, falhos e dependentes aos seus desígnios, evita que o PMDB e esses companheiros deixem de ter-nos como seu candidato a prefeito. Tudo bem, então vamos a outra pausa, tomar uma aguinha, já voltamos com o veneziano Vital do Rego e aí vamos saber por que ele quer governar Campinas de novo, o que é que ele tem na mente para Campinas do amanhã. Voltamos já já. Veneziano Vital do Rego, segundo neto, como gosta de dizer Juarez Amaral, seu nome completo. Esse desejo de voltar a dirigir, a governar Campinas, veneziano? É um desejo não pessoal, tão somente. É um desejo nascido, como te falava, e nutrido por muitas pessoas que me cobram. É bom ser prefeito de Campinas. É bom. Eu imagino que uma coisa... Agora, claro, se você para qualquer filho de Campinas, é um sonho. Responsabilidade enorme. Agora, claro, nos dias de hoje, nessa quadra com dificuldades, não há dúvidas em que ser gestor nos seus 3 escalões é algo extremamente O senhor já pegou uma fase meio apertada de redução de FM. Não só na redução do FM. De sequestro, né? Houve pelo menos 10 episódios em que nós tivemos disputas judiciais para reaver, algumas não conseguimos reaver. E lembre-se, Paulo, muitas vezes as pessoas, e é natural, nós somos do momento, nós somos um tanto quanto imediatistas. Imaginamos que essa crise na qual estamos embrenhados há pelo menos 2, 3 anos é maior do que a que nós pegamos em 2008, que veio aí sim, de fora para dentro. Aquela bolha que contaminou, saindo dos Estados Unidos, pegou a Europa e chegou, obviamente, em nós. E aí os reflexos foram diretos. Mas mesmo assim, naquele período de 8 anos, eu penso que a gente produziu muito em Campina Grande. Então é esse resgate que eu desejo fazer juntamente com todos esses que me cobram. Não é a candidatura de Veneziano. Não, Veneziano, você não já foi prefeito? Fomos. Mas todo um processo faz-nos apresentarmos-nos para dizer, resgatar a saúde, resgatar a dignidade do servidor, o servidor que hoje não tem o seu plano de carreira e remuneração, o servidor que não tem condições de trabalhar, o servidor que vê lá
na atenção básica a ausência de medicamentos, exames que são marcados com 2 anos de atraso, exames especializados, é o resgate na área da educação para ter as nossas creches entregues, modificar, trazer algo novo no setor educacional que nós não vimos nesse período, de obras paralisadas com recursos deixados por nós, de investir em projetos grandiosos como é a reurbanização da Feira Central, de continuar fazendo parcerias público-privadas, como é o caso do Centro Administrativo Campinense. Hoje o que você assiste, Paulo, a dificuldade é tamanha para o prefeito mostrar uma gestão que opera e faz, que ele coloca e menciona obras deixadas por a gente. O caso da Asmiro de Figueiredo, que eu tenho sempre que repisar e reprisar, porque a campanha da SECOM, Secretaria de Comunicação, ela é permanente. Na Asmiro de Figueiredo estão colocando, inclusive, eu estava no Parque do Povo e ali existem aquelas peças publicitárias, o palco do Parque do Povo é um verdadeiro palanque político. É um verdadeiro palanque político. Está lá menções ao conjunto habitacional que nós iniciamos e fizemos em parceria com a Cipresa e a Caixa Econômica Federal na Vila Nova da Rainha. Obras como o conjunto habitacional Major Veneziano é citada como se fosse obra dessa gestão e não é. Foi obra também conseguida por nós. Poderia ter um mínimo de respeito, até mesmo com o ministro Aguinaldo Ribeiro, hoje deputado líder do PP, que foi quem fez a interlocução com o governo federal, com a presidente Dilma, para a construção das 4.100 casas, que o prefeito disse que entregaria 1.000 até o mês de maio e não entregou nenhuma. São situações que vão até as questões de mobilidade urbana. O prefeito coloca outdoors espalhados por Campina, dizendo de 250 ruas. Passe na Floriano Peixoto. Não sou eu que estou dizendo, meu amigo, passe na Floriano Peixoto, antes do Hospital de Trauma, e veja quais são as ruas mencionadas como pavimentadas. São trechos, bicos de rua de 10, 15 metros. Eu, inclusive, já as fotografei. E aí, para dar dimensões em número de ruas que estão sendo calçadas. Então, essa realidade ela precisa ser revista. Na cena da política, dificilmente o adversário fala bem do opositor, isso é uma coisa natural. Quando o senhor deixou a prefeitura, o senhor praticamente foi execrado publicamente, porque disseram que os seus 3 últimos meses deixou tudo atrasado, o lixo tomou conta de Campina e tal, e que o senhor não seria mais votado na cidade e tal. Quando veio a eleição, 2 anos depois, o senhor foi o deputado federal mais votado na cidade. Sim. Isso desmistificou o que diziam seus adversários? Principalmente para aqueles que imaginavam que as dificuldades para quem estava encerrando e que, portanto, não teria mais a caneta, a dificuldade de quem passara 2 meses até sofrendo de boicotes dentro da própria administração, a dificuldade de quem não tinha microfone. O senhor me dizia certa vez que algumas empresas, sabendo que o seu grupo político já havia perdido, boicotaram o trabalho. Boicotavam em serviços. Eu não tinha veículos de comunicação que me dessem o direito. Exemplifiquemos, o caso de atraso de servidor, Paulo, é uma grande inverdade, porque nós deixamos só na saúde 11 milhões de reais no dia 28 de dezembro. Como deixamos 17 milhões e 200 mil reais, e todos esses extratos nós temos para a conclusão aqui da obra da Asmiro de Figueiredo. Só que enquanto o prefeito, e aí chegava com um cheque branco de alguns veículos de comunicação, tinha todos os dias para dizer contra mim, eu não tinha nem como rebater. Mas aí vem o episódio de 2014, com a votação que Campina me reservou para deputado federal, 64 mil e outros tantos votos. Maior votação na história. O segundo colocado teve 20 mil votos a menos do que nós. Aí vem o resultado do Tribunal de Contas do Estado. Preciso eu falar, Paulo? Quem fala são essas constatações. Semana antes da votação, o prefeito, na terça-feira, ocupava uma emissora para requentar acusações, porque é do tipo dele e dos que o seguem, e na quarta-feira pela manhã estava a Corte de Contas analisando a minha última prestação, que foi a de 2012, julgando-a sem ressalvas, sem multas. Portanto, nós tivemos 8 anos como gestor público municipal e nos 8 anos tivemos a aprovação de uma corte que, a mim me parece, a não ser que o próprio prefeito e os meus adversários queiram colocar algum tipo de suspeição sobre o Tribunal de Contas do Estado. Então, é isso que me alimenta. Então, o fato de ter sido alvo de todas essas provocações não me surpreende, porque é uma prática muito comum deles. Mas a gente vai mostrar
mostrando a Campina aquilo que Campina sabe muito bem ao meu respeito. Eu preciso lhe ouvir sobre esse cenário nacional veneziano. O que é que falta acontecer ainda no Não tenho ideia, é imprevisível, Paulo. Aí não serei eu, e se você encontrar alguém estudioso que tem essa resposta, me apresente. É totalmente imprevisível. Cada dia fatos novos, episódios na semana passada. E olha, Paulo, não estou dizendo na condição de agente político, não. Existem todos esses processos rumorosos, necessários processos para tentar passar um pouco o Brasil a limpo, situações que podem trazer-nos consequências jurídicas àqueles que imaginam que não. Segurança jurídica, para muitos pode até parecer algo assim abstrato, mas eu tenho alguns receios do que está acontecendo. Eu venho temendo isso há tempo também. Estou dizendo porque hoje se empareda os agentes políticos, hoje se diz é necessário que se faça para fazer essa limpeza, mas ninguém imagina que isso pode se voltar no outro dia amanhã contra aquele que aplaudiu hoje. Vou citar o caso, delação premiada. Perfeito, instituto necessário como elemento a uma investigação que venha buscar finalisticamente a comprovação. Agora, Paulo, convenhamos, você pega agora mesmo o ex-senador Sérgio Machado. Sim. E aí faz uma delação onde o que você mais ouve é imagino, suponho, penso eu. E aí o que é que acontece? Ele vai se comprometer. E aquilo se joga na mídia como se já fosse fato. Como se já fosse fato, não. Como se já fosse condenação. Prova condenatória. Quando é contra os outros, muita gente acha bom. Agora, se for consigo ou com um de casa. E amanhã, quem garante que não pode ser contra qualquer um de nós? E aí o cidadão sai muito bem, dizendo que vai devolver 70. Para ele devolver 70, Paulo, é possível imaginar que ele deve ter levado... Imagino eu. Eu imagino isso. Aí ele, se não houvesse um prêmio como essa delação, provavelmente ele teria aí 20 ou mais anos de sentença. Sim. Vai ficar 2 anos e 3 meses dentro de casa, uma mansão. Vai sair, sabe como? Como um cidadão que teve a coragem. Sim. É o patriota que teve a coragem de falar de A, B, C ou B. Data vênia de quem direito, o judiciário peca no instante em que divulga isso antes da comprovação dos fatos. Porque se o sujeito faz uma delação e aquilo, isso está na lei, inclusive, se o que ele disser não for comprovado, em vez da pena que ele teria reduzido, ele tem que ser aumentada. Aí aqui não, divulga-se logo o que ele disse para depois comprovar. Olha, Paulo, teve um cidadão que disse, eu tento acompanhar todas as manhãs, comentário que às vezes é muito ácido, mas é um cidadão extremamente competente, de grande formação jornalística, que é Ricardo Boechat. Sim. E ele dizendo, olha, não há dúvidas que aqui não é só PT, PMDB, PSDB, não há dúvidas. Agora, eu estou sentindo falta, desculpa os termos, são termos utilizados por ele próprio, eu estou sentindo falta do batom na cueca. Falta isso. A falta da materialidade. Porque hoje qualquer cidadão criminosamente confesso... Ele diz, e curioso é que vaza imediatamente para a imprensa, sem que aquilo tenha sido comprovado. Comprova-se. E aí eu suponho, semana passada estava do Severo. É claro que muita coisa ali é verdadeira. Muita coisa, não há dúvidas. Ou seja, o que tiver em conta, o que tiver de agentes paralelos, laranjas, o que tiver em fundos lá fora, não há dúvidas. Aí chega um dos diretores, Severo, e diz, eu suponho que a presidente Dilma soubesse da venda de Passadina. Eu suponho que o filho de Fernando Henrique Cardoso... E aí vai. Tudo isso terá reflexo na eleição de Eu penso que sim, é claro, não há dúvidas que aquilo que tem acontecido nesses 2 últimos anos haverá fatalmente de estar presente nesse debate. Agora, desculpe não saber e não ter informações ou não ter a capacidade de prever o amanhã. No Brasil de hoje, não tem mandinar no mundo que consiga. Não tem agora mesmo nós estamos conversando e em Brasília o Caldeirão está fervendo, inclusive uma entrevista do Eduardo Cunha, presidente Eduardo Cunha, você até dizia, eu até perguntei a você, Paulinho, ele renunciou e você disse... Até entrar aqui ainda não. Daqui que a gente sai vai saber isso. E curioso é que ele estava lá no auditório de um hotel, à mesa, sem ninguém ao seu lado. A tropa de choque sumiu toda. É assim, né? Um cão danado, todos a ele. Deputado, é sempre bom receber aqui, viu? Um abraço, desculpe não ter podido vir. Mas nessa ponte aérea Brasília-Campina Grande, a gente às vezes não tem como atender ao seu chamamento. Mas fico muito feliz. Um grande abraço. E como eu sei que o senhor vai se encontrar agora à tarde com o seu primo, doutor Ricardo Vital, juiz, leve meu abraço a ele, que eu estou com saudade, doutor Ricardo. Figura querida, vou estar com ele. Quero apenas saudar aqui a presença desses amigos que me ladeiam, Rodrigo Mota, que responde pelo PROS, Ossandro
Sandro Agra, que está aqui na sala. O Belmont. Companheiros como o Belmont e outros. A você, meu abraço, aos meninos que dão essa retaguarda competente nessa programação, a todos campinenses. Um ótimo São João, né? Estamos na semana quente do São João. Muito obrigado, Paulinho. Vamos à última do calçadão. O treinador Francisco Diá encerrou seu ciclo como técnico do Campinense Clube. As atenções se voltam agora para o nome do seu sucessor. O presidente William Simões garante que já escolheu o novo comandante da parte técnica do Rubro Negro, mas o anúncio só será feito nas próximas horas. Eu quero, por fim, agradecer sua atenção, sua companhia de sempre, fazendo um convite para que estejamos juntos amanhã, tão logo acabe o meio-dia na Itararé com Júlio Oliveira, quando vamos entrevistar o deputado estadual do PSC, Renato Benevides Gadelha. Tema para a entrevista, sugira, está o endereço, fale com a nossa produtora Camila Porto Duarte. Você pode, estando em qualquer lugar do globo terrestre, nos assistir nesse endereço eletrônico aí e acompanhar a repercussão das notas aqui divulgadas no portal da Rádio Cidade AM, que é nossa parceira. Agora vamos assistir ao Diversidade com Saulo Queiroz e Thaís Carvalho. Boa tarde para você, grande abraço e até amanhã.